Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para a nossa reflexão sobre o 7º capítulo, segundo aqui o meu livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, da edição Vozes, um livro mais antigo, certo? Que separou os escritos do santo em vários capítulos, vários artigos, né? E eu estou aqui no meu livrinho, na página 204, no capítulo 7º, quando aqui trata sobre os efeitos maravilhosos que a devoção à Santíssima Virgem Maria produz numa alma que lhe é fiel. Com isso, eu já disse aqui o tema do capítulo, ok? E vamos pedir, antes de tudo, a graça de Deus. Vamos rezar, pedir o dom do Espírito Santo. Rezemos todos. Vinde, Espírito Santo, e encheis os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá então. Efeitos maravilhosos. O primeiro dele é o conhecimento e desprezo de si mesmo. Deixa eu explicar isso melhor então. Então quer dizer, com a devoção a gente aprende a olhar para a nossa alma e ver em nós, né, o conhecimento de quem realmente nós somos. Aprender a ver o nosso coração, a entender, ver os nossos sentimentos, o que move muitas vezes as nossas atitudes, as nossas emoções. Deus vai nos dando uma graça de um conhecimento de nós. O problema é que esse conhecimento também traz ali aquela tragédia que a gente vai vendo e enxergando a nossa miséria, os nossos pecados, as nossas más tendências, entendeu? Então, com Nossa Senhora, a gente aprende a olhar, conhecer, ver, né? Ver ali as dificuldades que nós temos, as misérias que nós temos e aprender a desprezar a si mesmo, não se confiar em si mesmo, não nos levar em conta a boa coisa. Achar que nós podemos tudo, que nós somos tudo, é justamente essa realidade que nos leva ao pecado, aquela independência de Deus, né? Aquela vida no qual eu sou movido por quem? Por mim, pelas minhas vontades, pelos meus prazeres, pela minha carne. Então, ao aprender sobre mim, né, a gente aprende com isso também a não nos confiar em nós, certo? A não se deixar levar pela sua vontade, a não achar que você é a pessoa certa que tem a resposta certa para as coisas, mas deixar-se ser levado pelo Espírito Santo, conduzidos pela Santíssima Virgem Maria. Ou seja, né? Confiar-se a Maria e deixar que ela oriente a nossa vida, que a gente faça não segundo ali as nossas vontades, mas faça segundo a vontade do próprio Deus. Então, aprender a desprezar o mal em nós, aprender a enxergar esse mal em nós. Amém? Segunda coisa, artigo 2, então na sequência, ok? A Santíssima Virgem Maria nos dá uma participação na sua fé, na fé de Maria. O que é isso, né? Bom, gente, o santo diz assim que no céu Maria não precisa mais da fé, porque a fé é um passo no escuro, certo? Deus dá as graças necessárias e a gente se lança no coração de Deus, né? Não ali a graça de contemplar Deus face a face, mas a graça de, pela fé, a gente conduzir a nossa vida. Qual é a escuridão? A escuridão é a escuridão da nossa fé, que a gente não vê com esses olhos, a gente vê com os olhos do coração, entendeu? Então Maria nos dá e nos ajuda a crescer na fé, entendeu? A ter um coração mais dócil a Deus, certo? A acreditar mais, a confiar mais, a se entregar mais, a se lançar mais no coração do próprio Deus, ok?
Esse é o segundo artigo. O terceiro artigo diz aqui, né, o tratado segundo aqui, a minha tradução. Artigo 3, a graça do puro amor. Isso mesmo. Porque Maria tem um puro amor, certo? O amor de Maria é puro. Então, Maria nos ajuda a ter um coração puro e confiar em Deus, né? A olhar a Deus com um olhar diferente. Porque o pecado muitas vezes nos faz olhar a Deus como uma espécie de rival, de um chefe, né? De um, não sei, às vezes até como um tirano. Aí a gente desobedece às suas leis, às suas vontades, não entende que aquilo é melhor para nós. Parece que Deus, desculpa dizer, é um castrador de nossas vontades. E de fato é. Mas que vontades? As vontades do pecado. Só que com Maria a gente aprende a amar, a ter um coração mais dócil a Deus. A olhar a Deus com o olho, né, como Adão enxergava antes do pecado original. É passar e ver a misericórdia, ver a bondade. Aquilo que uma vez eu ouvi do meu irmão, um pouquinho antes do meu irmão morrer, meu irmão diz assim, Deus é bom. Eu sempre digo isso, Deus é bom, Deus é sempre bom, Deus é bom o tempo todo e Deus chega até mesmo a ter alguns mimos com a gente, isso mesmo, pequenos, mas chega a fazer alguns caprichos da nossa vontade, tamanho é o seu amor por nós. Aprender a olhar a Deus com esses olhos. Amém? Bom, aqui seguindo meu livro, a grande confiança em Deus e em Maria, é o artigo 4º. Né? Diz assim, não vos aproximareis mais de Jesus Cristo por vós mesmos, mas sempre por intermédio dessa bondosa mãe. Certo? Então é sempre com Maria, em Maria, para Maria e a Jesus. Entendeu? Então nós vamos a Deus sempre com Maria à frente de nós, né? Nós, como eu digo, não nos confiamos a nós, é Maria que vai, né? Então, mãe, a gente recorre sempre a ela. Tudo que a gente vai fazer é a Jesus, com Maria e em Maria, sabe? Então, a confiança em Deus, é se jogar a Deus, mas assim, é como se você estivesse no colo de Maria. Como aquela criança que, né, quer ir ao seu papai, mas quer ir ao seu papai no colo da sua mãe. Entendeu? É um jeito assim bonito de falar, mas todavia é na nossa fase adulta, saber que Maria, como uma mãe que cuida de nós e nos apresenta a Jesus, nos ajuda, nos limpa, nos purifica, dá um banho espiritual em nós, para que a gente realmente, nesse bom perfume da santidade, a gente se apresenta diante de Deus. Depois diz, ela mesma comunicará suas virtudes e vos revestirá dos seus méritos, dos méritos dela. Então esse é o papel de Maria, cuidar de nós, né? Dar graças do seu coração imaculado para que a gente vá sendo formado. Isso depende muito, gente, aquilo que eu falo e já estou repetindo já, depende muito da nossa docilidade à Virgem Maria, certo? Porque Deus vai nos dando graças e a gente precisa ser dócil a essas graças. Precisa vendo que Deus vai mostrando aquelas situações, o mal que existe em nós e a gente vai renunciando, né? Deus vai nos mostrando e nos dando a sua mãe e a gente vai acolhendo. Então, depende muito da nossa docilidade, o crescimento na nossa devoção. E é isso que Maria quer nos fazer conosco, nos revestir com os dons do seu próprio coração. Ok? E na sequência, artigo 5, a comunicação da alma e do espírito de Maria. Aqui embaixo eu até sublinhei, Maria será estabelecida Senhora e soberana nos nossos corações. Então Maria se comunica a nós, ela mesma começa a estar próxima de nós, muito próxima de nós, certo? Nos modelando, né, a Jesus, porque Jesus é modelado a Maria de alguma forma, na sua humanidade, tá bom? Então Maria vai nos tornando cada vez mais imagem e semelhança dela, imagem e semelhança do seu filho. Ela se comunica a nós, entendeu? Ela quer viver em nós. Estão entendendo? Né? É claro que isso aí tem relação direta com Jesus. É Deus que vive em nós, é Deus que faz a graça, é tudo isso. Só que Maria participa e a ação da mãe é cuidar.
para que realmente a gente vai se tornando cada vez mais imagem e semelhança do próprio Deus, por Maria. E se foi ela que educou e criou, né, o próprio Filho de Deus, então ela também se manifesta a nós. Artigo 7º, a maior glória de Jesus. Isso mesmo. A devoção nos dá essa graça, né? Que a glória é para Jesus, para que nós nos tornemos cada vez mais bons servidores, bons adoradores, certo? Para que nós rapidamente possamos crescer na nossa fé, crescer no nosso amor, crescer na nossa entrega a Deus. Diz aqui, né? Porque fazendo vossas ações pela Santíssima Virgem Maria, como esta prática ensina a devoção, abandonais vossas próprias intenções, né, e operações, né, para que não seja a minha vontade, né, para que não seja segundo o que eu quero na minha vontade humana, mas segundo as próprias graças e as luzes que Nossa Senhora vem dar. Então Nossa Senhora quer ela agir em nós. A gente tem que ser dócil e deixar ela agir em nós, entendeu? Então, quanto mais Jesus ver Maria em nós, mais ele se alegrará com a gente. Mais a pureza de Maria, mais a bondade de Maria, entendeu? E assim, quanto mais, né, mais glória nós daremos ao Cristo. Ele é a razão e o fim último de toda a devoção. Amém? Bom, aí tem a segunda parte, deixa eu passar aqui um pouco a segunda. Ele diz assim, porque uma alma, por esta prática, considerando nada, tudo que pensa, faz por si mesmo, e pondo todo o seu apoio e complacência nas disposições de Maria para aproximar de Jesus. Então, né, vai nos mostrando essa necessidade que nós temos de cada vez mais deixar a mãe agir. O terceiro, porque a Santíssima Virgem Maria, querendo por uma grande caridade receber em suas mãos virginais o presente de nossas ações, Nossa Senhora dá às nossas ações uma beleza, um brilho admirável que ela mesma oferece a Jesus, né? Então, quer dizer, as nossas ações passam a ser as ações de Maria e ela oferece a Jesus como se fosse dela. Estão entendendo? Então, aquilo que eu faço é pequeno, é cheio de manchas, de limites humanos, mas Maria quer embelezar cada vez mais, não só as minhas ações, mas embelezar os nossos corações, para que a gente se torne cada vez mais agradável a Deus. E a quarta, enfim, porque nunca pensais em Maria, sem que ela em vosso lugar pense em Deus, nunca louvais nem honrais, sem que ela convosco louve e honra a Deus. Então tudo que a gente faz com Maria é a Maria, mas a ela e por ela até Deus, né? Ok? Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.